Fala comigo, Nação Empreendedora. Nós estamos aqui no Anti-Escola Talks, o podcast da Anti-Escola. Para você que comprou a briga de construir empresa, escalar esse negócio até o talo e gerar valor de verdade para a nossa sociedade. Meu nome é Jonathan Taioba, eu sou cofundador da Anti-Escola e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que o Matheus Francisco, cara que construiu do zero a maior assistência técnica Apple de Minas Gerais e referência no Brasil inteiro. E a gente vai bater um papo hoje, cara, sobre tomada de decisão, liderança, sobre varejo, expansão, franquia, um monte de coisa. E deixa eu falar, Apple, se segura aí, porque esse cara vai dominar, vai ficar maior do que a Apple no Brasil, hein? Vai conhecer mais loja do sapo do que a Apple. Quem sabe a Apple baixa na nossa e porta, compra vocês, hein? Estamos trabalhando para isso, né? Quem sabe, velho? Matheusão, Prazerão, valeu, meu irmão. cara. Obrigado aí pelo papo. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho aí da minha jornada, essa jornada de empreendedor que é uma jornada de altos e baixos diários, né? Montanha-russa, né, bicho? Sem dúvida. Você tá louco. Mas tem que gostar. Pra que a gente faz esse trem, hein? Tem que gostar, né, velho? No fundo, você não aguenta ficar longe, não. Não, pô, mas vende tudo então e... Não, pô, eu gosto do jogo. Tem que gostar do jogo. Tem que gostar. Né? Tem que curtir a jornada, senão a gente desanima no caminho. Desanima. Cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quero começar com uma pergunta aqui já. Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parada toda. Vocês construíram um brand em massa, usando, cara, várias técnicas que a gente vai explorar. Né? Acho que essa pegada de talvez seja um grande poder seus. Vocês estão num mercado extremamente competitivo, pulverizado. Todo mundo fala que o seu mercado é prostituído, né? Todo mundo fala que o mercado é prostituído. Mas o mercado de assistência técnica é um mercado que, pô, você vai na esquina ali, tem um cara arrumando o celular, você vai na outra esquina, tem um cara arrumando o celular. E todo mundo, você não vê uma marca se posicionando com isso. Você vê o cara que é o assistente, o cara que dá manutenção. E vocês construíram uma marca. Então, acho que tem uma parada para a gente falar em cima disso aí, que vocês fizeram algo que ninguém no mercado de vocês fez. Construir marca e tal, posicionar é normal, mas no seu mercado não. Então, você foi na contramão do seu mercado, isso é uma parada massa, eu quero entender de onde surgiu isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Legal. Da onde que veio esse negócio de sapo, velho? Legal. O que tem a ver sapo com Apple? Não tem nada e da onde a ver, tem nada a ver esse trem? Não tem nada a ver. Mas da onde que veio esse negócio? Cara, legal. Bom, para falar um pouquinho de onde vem sapo, eu sempre gostei de venda. Desde criança, na escola, a galera gostava de trocar figurinha, eu gostava de vender a figurinha que ninguém tinha, vender, bater o tapão. Então, eu sempre gostei de venda, sempre tive as vendas como um plano B. Na faculdade não foi diferente. Eu já, na faculdade, vendia outros produtos eletrônicos, inclusive foi assim que eu entrei um pouquinho ali. Faculdade de quê? Você fez faculdade de quê? Fiz economia. Economia? Isso, fiz economia, depois fiz pós em gestão de negócios. E na faculdade todo mundo precisava de HP12C, calculadora ali. Calculadora financeira, exato. E aí eu, vi uma oportunidade ali. Falei, o professor falou, vocês têm que comprar HP, todo mundo vai precisar. E aí eu enxerguei uma oportunidade de comprar no mercado popular e vender. Muambeiro. Vendeu o Muambeiro, exatamente. E aí, como é que é? Ia no shopping popular. Não, que país que a galera Paraguai. vai? Paraguai. O sonho da galera era ir para os Estados Unidos, o meu era para o Paraguai. Né? Eu fiquei muito mais deslumbrado quando eu fui no Paraguai do que quando eu fui nos Estados Unidos. Mas aí, cara, eu estava na faculdade e eu queria criar uma marca, né? Queria deixar de ser o Matheus Muambeiro, o Matheus que a galera conhecia ali. Esse cara é o que vende não só calculadora. Calculadora foi a entrada do eletrônico. Depois comecei a vender perfume, relógio. O que você está precisando, velho? Isso aqui. Eu ia lá, ia no shopping popular. Abriu o porta-mala do carro e... Exatamente. E vamos embora, vamos vender. Eu falei, quero deixar de ser o Matheus Muambeiro, deixar de ser o Matheus vendedor, quero criar uma marca. E aí eu falei, por que não criar uma marca? Eu, na época, conversei com meu amigo, Douglas, né? Depois a gente veio a virar sócio. Falei, cara, me ajuda a criar uma marca? Ele falou, vamos lá, vamos fazer um brainstorm. Mas o que é esse trem de brainstorm? Eu falei, não, vamos fazer uma chuva de ideias aqui e a gente vai ver qual nome que você vai escolher. Aí foi nomes muito clichês no início. BHTech, Minas Importados, nomes ligados a importados, tecnologia, meu nome. E aí, dentro de todos os nomes, veio Sapo. Sapo era meu apelido, né? Não pelos meus olhos, mas porque eu jogava Counter-Strike lá nos meus 15 anos com o nick de Sapo, apelido de Sapo. E aí, como todos os meus amigos já me conheciam como Sapo, falei, cara, a loja é sua. Todo mundo já te conhece como Sapo, por que não Loja do Sapo? E aí, daí vem o nome Loja do Sapo. E, lógico, o desafio depois foi começar a criar uma marca e associar essa marca com o produto que a gente fosse vender, né? Que, no caso, na época, era Loja do Sapo. Tudo em tecnologia. Não era
Apple ainda, era tudo em tecnologia. Depois eu fui nichando aí para o mercado da Apple. Mas daí que vem vendia qualquer coisa. Qualquer coisa. Era uma banquinha, minha ideia era pegar uma banquinha ali do Shopping Popular e já desde o Day One, e aí isso é um ponto forte também, questão de marca, a partir do momento que falou que o nome é a Loja do Sapo, eu já peguei um contato de um designer, o cara já me perguntou, pô, para qual público que você quer comunicar? Eu falei, mas o que é isso, velho? Não sei não, eu só quero criar a marca. Quem que é a persona? Quem que é o público? Qual que é o seu posicionamento? Então, como o Douglas tinha essa pegada muito forte de marketing, e é meu amigo que estava me dando uma consultoria na época, ele já me passou para, nos primeiros passos, já começar a pensar na marca, no posicionamento, em uma sacola bonita, em criar um site, em criar um Instagram. Então, o Instagram nosso criei em 2014, vai fazer 10 anos agora. Naquela época, há quase 10 anos atrás, não tinha poucas empresas posicionadas no Instagram. Hoje, se falar que alguma empresa não... Como é que está o Instagram da... A gente tem... Hoje, mais de 350 mil seguidores. Então, a gente veio trabalhando muito desde outubro de 2014. Então, no Day One, quando decidi criar a marca, aí ele já me passou algumas coisas. Cara, você tem que postar todo dia. Caramba, 350 mil seguidores. Isso é fruto de quase 10 anos de constância. Nos últimos 10 anos, a gente vem produzindo conteúdo. 9 anos no mercado. Exato. Mais de 200 mil clientes atendidos. Mais de 200 mil. 5 lojas. Conserte sem sair de casa, em loco delivery. Pois é, Loja do Sapo você vendia, tá aqui, conserte sem sair de casa. Hoje você está posicionando a parada em conserto de Apple. Como que foi essa parada, a trajetória? Primeiro, para deixar de ser a banquinha na loja popular. Legal. Para uma parada de manutenção Apple. Ou pelo menos começar a posicionar para Apple, porque eu sei que vocês começaram a vender iPhone, né? Exato. Então, em 2014, criei a marca, criei Instagram, começamos a postar ali, ainda tudo em eletrônicos, não necessariamente posicionado ainda para o mercado Apple. Ao final de 2015, eu tinha feito uma exposição de vários produtos. Eu trabalhava... a empresa ainda era um plano B. Eu era bancário na época, era gerente de banco. E eu não estava muito satisfeito. Falei, cara, em vez de ficar reclamando pra caramba que esse negócio aqui tá difícil, tem que ficar vendendo seguro para aposentado, o pau tá quebrando, eu prefiro criar o meu plano B. Na hora que o plano B der certo, eu agradeço aqui e sigo para trabalhar com o que de fato faz meus olhos brilharem. E aí, em 2014, então, eu criei a marca, vim plantando esse plano B, tudo em eletrônicos, nada ainda muito nichado. Ao final de 2015, eu começo a ver que o nicho de iPhone em si, ele tinha muito menos sazonalidade. Exemplo, um dos produtos que eu vendia era a GoPro, aquelas câmeras de aventura e tudo. E eu vi que vendia muita GoPro nas férias, depois caía. Calculadora, a mesma coisa. Em época de matrícula, vendia muito. Depois, ao longo do semestre, ia caindo. Então, eu já estava um pouco no mercado de eletrônicos, ainda ali sem tanto foco específico. E, ao final de 2015, a gente enxergou, falei, cara, mercado de iPhone em si, eu fiz um evento que eu levei vários produtos para vender e dentro desses produtos tinham 2 iPhones. E aí, vendi os 2 iPhones e tinham outros acessórios e o lucro da venda dos 2 iPhones foi legal. Eu falei, cara, se eu vender um iPhone por dia, eu já vou estar ganhando 3 vezes o que eu ganho no banco aqui. E é uma marca forte. Eu falei, a Apple é uma marca muito forte, por que não parar com tudo, cortar todos esses produtos e focar 100% em iPhone. E aí foi o que eu fiz. Foi o que nós fizemos, a partir de janeiro de 2016, na época eu e o Douglas, 2 sócios, falei, cara, vamos entrar de cabeça nesse negócio, vamos fazer esse negócio acelerar, venda de iPhone 100%. No primeiro mês nós vendemos 50 iPhones. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio é... Mas de onde que vinha a demanda para isso? Então... Já do Instagram? Não. Como que é interessante isso aí? O que a gente começou a fazer no início? No primeiro momento, eu ia no LX, postava lá, fazia vários anúncios de venda de iPhones usados, de iPhones novos. Eu cataloguei alguns fornecedores, eu comecei a ver que aceitar o usado do cliente na troca era um diferencial. Eu comecei a ver que ir na casa dele, entregar onde ele tivesse era legal. E a gente ia no LX, postava vários aparelhos, só que eu chegava no OLX já de uma maneira diferente. Olha, eu não sou um vendedor do OLX, eu sou uma loja. Está aqui o meu Instagram. Meu Instagram, na época, já tinha mais de 10 mil seguidores. Então, o canal
de aquisição era o OLX. Mas a minha validação para o cliente era o Instagram. Ele entrava lá no OLX, pô, mas que loja é essa? Ele entrava lá no Instagram e falou, pô, a loja já tem mais de 10 mil seguidores, já tinha fotos de clientes que a gente tirava todos os dias, era uma regra. Se eu atendi 10 clientes, eu tenho que tirar foto dos 10 clientes com sorriso no rosto, sacolinha de um lado, iPhone no outro, postava os 10 clientes na nossa timeline, era a única coisa que o Instagram tinha na época, só tinha o feed ali, né? Postava no feed. E, com isso, eu ia trazendo cada vez mais clientes lá do LX, que até hoje ainda é um buscador forte, mas na época era ainda mais forte, e eu ia trazendo esses caras para o nosso Instagram. Quando eles chegavam no Instagram, eles falavam, pô, tá 1.400 na loja do Sapo um iPhone 5S. Eu vi um aqui uma pessoa física vendendo a 1.300. Pô, mas lá é uma loja, cara. Beleza, é uma loja online, mas é uma loja. Lá eu estou vendo que tem vários clientes que estão comprando lá. Pô, confiei nesse cara, nessa loja. Confiança foi algo que a gente trabalhou desde o primeiro dia, principalmente porque a gente vendia um produto que tinha, em média, um valor agregado alto, 2, 3, 4 mil reais. Eu entregava na casa do cliente, então ele ficava assim, pô, vai vir uma pessoa aqui e eu, às vezes, estou com 4 mil reais em dinheiro, às vezes era ali uma transferência ou no cartão, então a gente precisava que o cliente confiasse na gente. E Caramba. o Instagram, né, desde o início, foi algo ali muito via prova social, muito via, cara, se eu atendi 10 clientes, eu tenho que postar a foto desses 10 caras no nosso feed ali. Hoje, a gente vê várias lojas fazendo isso, né? Lojas ali, um varejo e tal, a Senhora do Doce, ou outros segmentos, pô, a galera de sobrancelha, estética, pô, olha aqui o resultado. Mas estou falando de 10 anos atrás, não era algo tão forte assim, para a gente isso foi uma estratégia que deu muito certo. Além disso, a gente postava a foto de todos os clientes, marcava eles, e eu ia lá e seguia ele. Quando eu seguia, o Instagram me sugeria quem eram pessoas ali que tinham mais relacionamento com esse cliente que eu postei. Eu seguia eles também. Vendi para o Taioba, postei a foto do Taioba. Quando eu vou lá e sigo, o Instagram me mostra, ó, essas pessoas aqui são pessoas que o Taioba tem bastante contato. Eu segui elas também. E aí essas pessoas falavam, o que é a loja do Sapo me seguindo? Quando entrava no nosso perfil, Taioba comprou um iPhone novo nessa empresa. Se o meu amigo comprou, essa empresa é legal, cara, é de confiança. Vou seguir. Às vezes acontecia também do cara falar, pô, velho, tá me devendo e tá trocando de iPhone, hein, cara? Olha o meu dinheiro ali, onde é que tá? Ah, entendi. Então, e tinha gente também, aí isso começou a ficar tão forte que os nossos clientes já... a gente atendia eles, tirava a foto, depois eles cobravam. Por que não postou a minha foto? Você não me achou bonito? Não, que a pessoa cobrava. Mas eu quero a minha foto lá, porque, né, o iPhone em si, ele tem um pouquinho ali de status, de desejo, muito desejo. Sim. Então as pessoas também gostam de mostrar que comprou um iPhone e tal. Novo, exatamente. Então, foi assim que a gente entrou, escolheu o mercado Apple e começou a ver desde o primeiro mês que era um mercado forte. Falei, cara, no primeiro mês vendemos 50 iPhones, que loucura. Isso foi 50 iPhones, isso foi só o início. Dali para frente, a gente foi cada vez mais crescendo e construindo marca em cima de credibilidade, em cima de confiança, em cima de um atendimento ágil, de ir até o cliente, de comodidade também. Comodidade e confiança são 2 pilares da nossa construção de marca. Olha que massa, velho. Olha, tem assim, muita coisa dentro do que você falou aqui que é absurdo o impacto disso e a visão que você teve, talvez de forma até despretensiosa em algum momento. Não tão intencional, né? Tava fazendo, tava dando certo, mas não sabia tão bem o que estava fazendo. Mas rolou, né, velho? Mas estava dando certo. A primeira coisa que você falou, que é uma parada que eu acredito muito, primeiro, você era uma loja em que você vendia de tudo e, de repente, você decide focar em iPhone. Essa decisão de especializar, ela muda o jogo e muito empreendedor tem medo de fazer isso. Então, o cara tem um serviço, o cara tem um produto. Na mente dele é o seguinte, cara, eu posso vender para todo mundo.
então eu quero vender para todo mundo. Aí posso vender todo tipo de produto. E assistir o filme do McDonald's do cara, né, que foi o fundador do McDonald's, Fome de Poder, na Netflix, mostra que quando ele começa a abrir a franquia, e ele começa a visitar as franquias, de repente o cara estava vendendo no McDonald's frango no balde. Porque o cara, o que o empreendedor pensa? Pô, tô traindo o cliente, o cara pede frango, eu vou falar que não tem? Não posso perder. Não posso perder venda, vou meter o frango isso. aqui. E de repente ele fala, não, velho, o negócio não é esse. E começa a demitir franquia porque a galera não está seguindo a regra da franquia, né? Então, a especialização no começo é dizer não para um monte de coisa, mas isso te dá um poder absurdo. E assim, pô, você começa amplo até se sentir. Começa atendendo vários clientes. Tem um serviço só que funciona para todo mundo. Pô, vou atender 3, 4, 5 perfis de clientes diferentes. Vejo qual que é o cliente que me gera maior LTV, que eu vendo mais fácil, que tem maior retenção, maior satisfação. Mercado forte. E foco nesse cliente. Ou tenho 5, 6, 7, 10 linhas de produto diferentes, vendo tudo, vejo qual que tem a maior margem e foco nessa, que foi o seu caso. Você vendeu vários produtos diferentes, entendeu qual que era a melhor opção para você, segmentou e foi em cima daquilo ali. Então, isso foi uma parada que muita gente demora para perceber isso aí. E você percebeu isso muito cedo, isso fez uma mudança de chave muito forte. Né? Cara, é muito legal você falar isso, porque eu percebi no início que era um produto forte, de uma marca forte, e aí eu falei, cara, vamos focar só nisso aqui, vamos ser referência nisso daqui, vamos construir marca em cima, vamos surfar, vamos nos ancorar numa marca, numa das marcas mais fortes do mundo, que é a Apple, e esse é um posicionamento que a gente mantém até hoje. Sim. Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Cara, por que você não mexe com a Samsung? Falei, cara, porque para mim, quem faz de tudo não faz nada. Nós decidimos nos especializar em Apple, enquanto a Apple estiver forte. Veio Xiaomi aqui, a gente ficou olhando. Nós estamos vendo o Xiaomi ali, ó. Mas não estou mexendo com o Xiaomi, estou olhando. Pô, se o Xiaomi começasse a crescer, dominar, talvez eu abrisse uma outra empresa para atender, mas aqui, enquanto eu entendesse que a Apple é forte, eu sou muito fiel, né, ao nosso posicionamento. E isso, sem dúvida. E o slogan no início, e que até hoje, se você chegar e falar com alguém, cara, conhece a loja do Sapo? Pô, conheço, velho. A do iPhone, da Apple, não é? Sim. Exato. Sim. O nosso slogan depois foi, pensou em iPhone, loja do Sapo. Porque a gente queria fixar, que o cliente fixasse que, cara, iPhone é esses caras aqui, iPhone é esses caras, iPhone é esses caras. Especialização, cara. Especialização é falar sim uma vez, é casamento, né? Exatamente. É casar com o seu posicionamento. Exatamente. Eu falei sim uma vez, agora não para todo o resto. Nós casamos com o nosso posicionamento e seguimos ali. Acabou. E continuamos. O cara que e tem ele uma só Porsche se fortalece. Porque assim, o cara que tem... E você conheceu o seu público. Pô, o cara tem uma Porsche, ele vai levar a Porsche no mecânico. Ele vai levar numa mecânica multimarcas ou ele vai levar numa mecânica especializada em Porsche? Talvez o cara que tem uma marca popular, ele não está preocupado com isso. Ele leva em qualquer mecânico. Sim, o cara que tem uma Porsche, ele vai levar numa especializada. E ele está disposto a pagar mais caro, que foi uma parada que você falou, que isso vai entrar... Porque primeiro você especializou, depois você começou a entender o que agrega valor para o seu cliente. Sim. E são coisas que, poxa, uma sacolinha legal, levar em casa, buscar em casa, atender pagamento de várias formas. Qualidade, atendimento de segunda a segunda. Que são coisas que, para você, o custo, às vezes, isso é uma parada que muita gente não entende. Como que eu consigo agregar mais valor ao meu produto sem que isso impacte na minha margem? É se perguntando o que gera muito valor para o meu cliente e tem um custo baixo para mim. O que meu cliente valoriza muito, mas para mim o custo não é tão alto assim. Sim. Às vezes vai até gerar custo, mas você gera tanto valor a mais que compensa. Aí você pensa, pô, uma sacolinha com branding, levar na casa do cara, atender fim de semana e etc. Segunda. São coisas que geram valor para esse cara. Então você começa a perguntar, ok, vou focar no mercado, vou focar num cliente, num produto, numa marca. Começo a perguntar o que eu posso agregar de valor na minha oferta, no meu serviço, para que as pessoas estejam dispostas a fidelizar comigo, pagar mais, recomendar e etc. Então, foi a segunda coisa que você fez, que foi muito massa isso aí, né? Começar a perguntar onde se agrega valor. Sem dúvida. E, por fim, o que você falou que focar em confiança. Vocês focaram isso desde o início, né? Construir uma marca em que as pessoas possam confiar, que gera credibilidade, né? Demais, cara. Eu acho que é isso pra gente. Cara, se eu perguntar qual que é o principal ativo seu hoje, é a marca. E por trás da marca tá... Por quê? Porque é a confiança do cliente na nossa marca. Então, você começa a... quando você constrói essa relação, aí você abre caminho para um LTV, para
um novo serviço que você vai para um direcionamento para o próprio mercado começar a te olhar como referência também. Teve serviço que a gente lançou em 2019, que o mercado não tinha, que quando a gente lançou, outros players eles precisaram lançar também, porque os clientes começaram a ver e começaram a... mas a loja do Sapo está trocando vidro, vocês não trocam, não? Então, né? Agora, essa questão da construção de marca, isso sempre teve na nossa vez, sempre teve no nosso DNA. Eu falei um pouquinho aqui de clientes comuns. Qualquer cliente que a gente atendia, a gente tirava a foto dele, trazia, isso ali reforçava um pouco de credibilidade. E tem uma coisa também que é interessante, que nos ajudou muito na construção de marca, que foi atender personalidades, jogadores de futebol, músicos, blogueiros, influencers, tudo isso, né, consolidou ainda mais. Eu dei o exemplo aqui de atendi você, atendi o Taioba, fui lá, tirei a foto dele, postei no nosso Instagram. Depois a gente começou a atender jogadores de futebol, isso é uma história legal. Eu era gerente de banco, ainda não tinha saído, eu atendi o Cruzeiro. E aí falei, cara, atendo o Cruzeiro, e o meu sonho era atender o Cruzeiro. Não porque eu sou cruzeirense, mas porque eu sabia que o dia que eu atendesse o Cruzeiro, eu ia vender para os jogadores de futebol. Porque os caras consumiam Apple. Né? E aí, dito e feito, primeiro jogador que a gente atendeu, Arrascaeta. Hoje ele está no Flamengo. Cara, eu fui na casa do Arrascaeta umas 20 vezes. Todo amigo dele que chegava, ele me ligava, falava: olha, amigo, necessita um iPhone? Eu falei, amigo, tô indo aí amanhã. O cara me ligava num dia, no outro dia eu ia lá. Qual foi a importância da gente atender aí de um jogador, cara? A gente atendeu muitos jogadores do Cruzeiro, do Atlético, do América, do Flamengo. Boca Juniors veio aqui jogar contra o Cruzeiro. Atendemos caras, fiquei feliz de atender e triste porque os caras ganharam do Cruzeiro. Mas, assim, qual que era o valor para a gente de atender grandes personalidades? Uma coisa era eu postar a sua foto lá na nossa rede social. Pô, legal, tem clientes comprando. Outra coisa foi quando eu postei a foto do Fred, do Arrascaeta, do Ariel Cabral, de jogadores do Cruzeiro, jogadores do Atlético. Cara, o cara fala assim, pô, velho, se o jogador... se essa personalidade está comprando essa empresa, realmente essa empresa é de confiança. E muitos foram jogadores que também postaram nas suas redes sociais. E aí deu mais credibilidade ainda quando o cara mesmo postava, porque, cara, a gente posta na nossa rede social aquilo que a gente chancela. Sim. Né? Aquilo que a gente influencia o nosso público, principalmente para quem trabalha nesse meio. Hoje, né, grandes personalidades, caras que têm grandes perfis, eles pensam duas vezes o que eles vão indicar. Sim. Então, quando a gente começou a ser mencionado, não só a gente postar, mas o próprio blogueiro, o próprio jogador, músico postar, isso teve um peso muito grande na construção de marca. A gente falou, cara, esses caras aqui é os que os jogadores compram com eles, esses caras são realmente de confiança. E aí depois a gente continuou esse trabalho de marca aí já de maneira mais consciente, mais intencional com empresas. A gente fez parcerias com o próprio Cruzeiro, com o próprio Atlético, com o próprio América, onde a gente dava desconto para o sócio-torcedor. E aí você entrava lá dentro do site do Cruzeiro, tinha lá faculdade, tinha lá grandes empresas. Quem são as empresas? E a Loja do Sapo. E aí falou, cara... Aí a gente mudou um pouquinho o nível. Uma coisa é a pessoa física indicar, é muito legal. Outra coisa, velho, é o Cruzeiro mandou um SMS para todos os sócios-torcedores falando, atenção, sócio-torcedor do Cruzeiro, vocês têm 20% de desconto de manutenção com a Loja do Sapo. Pô, aí era o Cruzeiro que estava chancelando a gente já não era mais o jogador, era uma instituição. Caramba. Isso foi algo que a gente fez muito, cara. A gente fez muitas parcerias. Como que foi para construir uma parceria dessa com o Cruzeiro? O que vocês precisaram oferecer? Porque assim, o Cruzeiro ele tem o benefício que é a ideia de, poxa, eu estou gerando benefício para o sócio-torcedor. O Cruzeiro ganha com isso. Mas você teve alguma outra coisa que você teve que gerar em contrapartida, comissionamento, etc? Como é que foi isso? Cara, tem negociações e negociações. No geral, por exemplo, esses clubes de benefícios, como outros clubes, eles querem gerar valor para os associados. Para os associados. Então, quando você chega e fala, cara, eu dou 20%... Primeiro, a minha assistência é uma assistência conhecida, é uma empresa séria, é uma empresa que, inclusive, os jogadores conhecem muito, são clientes também. Aí o cara já fala assim, pô, legal, cara, os jogadores já consomem, eu vejo, e a gente atendia. No Cruzeiro específico, eu tinha uma entrada muito grande, porque eu já tinha entrada desde a época do banco.
Então já era uma entrada que eu não bati no departamento comercial lá de marketing. Eu ia no cara que eu conhecia o cara, eu atendia ele antes. Então eu já ia no aperto de mão e não na proposta comercial. E o que de fato a gente gerava para eles? Pô, cara, é uma empresa massa, é uma empresa que o meu público-alvo, o consumidor deles, o associado ali, o filiado, ele usava e gerava 20% de desconto para ele. Então, era um benefício. Então, a galera ia lá e falava, pô, que legal, cara, o Cruzeiro conseguiu uma parceria com essa empresa aqui de dar 20%. Então, não necessariamente a gente tinha que ter um repasse muito grande ou uma questão comercial muito forte. Não, a gente, de fato, vinha e dava um benefício forte. Ainda nessa lógica de benefício, teve outras parcerias que a gente fez com Max Milhas, Hotmart, eventos como eventos grandes, eventos aqui de Belo Horizonte, que aí a gente começou a tirar a empresa do online e trazer ela para o físico. O cara estava lá num evento, no Mineirão, por exemplo, um Bop Games, que a gente foi no Mineirão, o cara estava lá no evento e aí via a gente lá. Qual que era a dinâmica nossa? Aí, mesma coisa, associação de marca, Porcão, grandes marcas a gente se associou. E aí a gente fez uma blitz, a gente fazia uma estrutura, inclusive hoje a gente continua fazendo, tem carnaval agora, a gente vai fazer ativações no carnaval. Qual que era a contrapartida nossa para as empresas? Olha, eu vou no evento na sala, chalezinho, para quem é de BH, vai entender que são grandes eventos ou grandes marcas, até nível Brasil também, eu falei de algumas empresas aqui. A lógica dessas parcerias era o seguinte, ó, eu vou dentro da sua empresa e eu vou trocar película para todos os seus colaboradores ou para quem tiver no evento. O evento tem 2.000 pessoas, todo mundo que tiver iPhone lá, eu vou trocar película de presente. A película tem um valor de percebido aí de R$70, ela tem um custo muito menor. Então, o dono do evento falava, cara, massa, vou abrir a porta para você. Ou o dono do evento, ou o dono da empresa, ou o RH, abria a porta para a gente ia para dentro da empresa, fazia uma ativação, trocava película para a galera, dava esse presente mesmo, tinha esse investimento, mas eu estava ali fortalecendo minha marca, eu estava ali me associando a uma grande marca, né? A gente se associou a grandes marcas. E provavelmente ficaria muito mais barato do que uma cota de patrocínio do evento desse, né? Sem chance. E eu sempre bati e falei, cara, ó, eu não tenho cota, eu não tenho investimento para entrar. Além do que eu já vou fazer. Ó, eu vou trocar. Tem evento que a gente trocou 50 películas. O valor percebido da película são R$70. Pô, faz aí 50 vezes 70. O custo não é, mas no mínimo eu vou ter um custo aí de 3, 4 mil reais. Então, pô, eu estou tendo custo para ir. E pode ter certeza que ou o seu colaborador, quando é uma empresa, ou o cara do evento, ele vai curtir demais, velho. Porque vocês estão levando para ele um presente. E uma empresa massa. E para a gente também foi muito massa. Que aí, pô, por outro lado, qual era o ganho nosso? Fortalecimento de marca. Associação, co-brand ali, né? Da nossa empresa com grandes marcas, com marcas muito maiores que a gente. Né? E isso, de uma maneira, a um custo muito mais baixo do que se eu batesse na porta e falasse, cara, quero patrocinar seu evento. Eu falar, pô, a cota mínima aqui são tantos mil e fica... Caramba, velho. Olha, muita criatividade. E é impressionante, assim, porque tem uma parada muito massa aí, que é você olhar, se preocupar em gerar valor, ao invés de usar uma moeda monetária. Sim. Então, tipo, cara... Porque às vezes o cara pensa assim... Pô, eu quero fazer barulho, e a gente tem um lema, né? Tá até aqui, né? Sim. Faça barulho, gera impacto e deixa um legado. Então, fazer barulho. Eu quero estar nos lugares, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero fazer barulho, eu quero ser visto. Aquele lema de quem não é visto não é lembrado, né? Só que, pô, não tem grana, não tem grana para patrocinar, não tem grana para isso, não tem grana para aquilo, não quero aparecer, quero aparecer no jogo do Flamengo, mas não tem grana para colocar meu... Vocês fizeram e apareceram, fizeram barulho, entendendo o seguinte, pô, eu não vou botar grana, e às vezes não é uma parada de não tenho grana, mas eu quero... Como que eu faço para gerar valor com algo que eu tenho? Algo que tem um custo infinitamente menor para mim, mas que eu posso gerar valor para esse cara de uma maneira. O que esse cara realmente quer, além de uma grana? Eu posso gerar valor para ele de outras formas, né? E vocês foram atrás disso aí, nessa parceria com o Cruzeiro, Clube de Assinantes. Pô, são coisas incríveis, jogadores cara. Também. Cara, eu não me esqueço, teve uma vez que eu estava com o Fred estava estourado, rei dos stories. Tava, pô, lembro, piadinha, zoando e tal. Fred bombando. Fred é um parceiro, inclusive, cara muito massa. E aí eu falei, cara, Fred... E esses caras sempre me ligavam querendo comprar mesmo. Nunca dei nenhum real de desconto. Era pelo bom atendimento, era pela comodidade, era por ir na casa, confiança, descrição e tal. Mas, por outro lado, eu estava atendendo um cara que tinha uma audiência gigante. E aí,
teve um dia que eu falei, cara, fiz um dos atendimentos que eu fiz lá na Toca, os caras fizeram um campeonatinho lá e tal, e ele foi, falei, ô Fred, pô, cara, posta aí nos seus stories. E aí ele postou. E aí passou um tempinho, a assessora dele ligou e falou, Fred, você é louco, cara, acabei de vender aqui. Pô, era uma cifra que a gente não teria condição de pagar, cara. Era um valor alto. E falou, cara, acabei de vender esse espaço aqui. Você está postando? Não, não, o Sapo é meu amigo aqui, é meu parceiro. Ô, Sapão, porra, arrumei problema aqui, cara, com a minha assessora aqui de comunicação. Falei, cara, tamo junto. E ali eu tive dimensão de, falei, cara, me custou o relacionamento. Olha aí. E talvez aqui a gente chega numa chave que, para a gente, fez toda a diferença, que muita coisa que a gente construiu foi no aperto de mão, velho, no network. Porque no Pix eu não teria condição de pagar. Mas, não, mas na relação que a gente criou... Exato, velho. Pô, às vezes você vai pagar ou uma parceria com uma empresa, ou uma parceria com um cara que, pô, lógico, o cara está demandando o serviço, ele está precisando. Pô, se eu der um atendimento foda... Agora, se eu bater na porta dele e falar, cara, quanto que é para você postar no seu stories? Cara, postar no meu stories é 30 mil reais. Não, não tem não, mas quando você precisar, eu estou aqui, cara. E aí, quando um cara precisa que você está ali para atender, aí e tem essa oportunidade, criou esse elo, criou essa relação, pô, faz. E isso tudo fez muita diferença. Então, foi um somatório nesses últimos 9 anos de incontáveis blogueiros, empresas, mídia espontânea que gera, que isso tudo vai... Pô, aí o cara, né? Tudo vai gerando um fortalecimento de marca, que é uma relacionamento. Cara, isso foi é massa demais isso aí, porque muitas vezes no caso de blogueiros, etc. Às vezes você poderia, se você tiver grana e caixa, você coloca grana e caixa. Hoje você tem condição de fazer isso, que talvez na época você não tinha. O ponto é que às vezes o relacionamento te dá acesso ao que nem o dinheiro te daria. Exatamente, exatamente. Porque tem pessoas. Velho, algumas situações que nem por dinheiro o cara faria. Exato. Mas ele faz pela broderagem. Broderagem e porque, diferente de quando eu vou até ele e bato na porta dele, quando eu estou à disposição, cara, e a gente já fez isso muitas vezes, a gente manda para 50 blogueiros, olha, se você tiver qualquer problema com o seu Apple, a gente está à disposição. Viu? Conta com a gente aqui para te atender. E aí, se eu bater na porta desse cara e falar, cara, quanto que é seu Media Kit? Eu não tenho caixa. Mas quando ele tem uma necessidade e vem até mim, ele está precisando. Aí ele fala assim, não, então faz 50% para mim de desconto, ou troca vamos perguntar em mídia. Aí eu falei, cara, aqui aí vale a pena. Né? Aí, é muito melhor do que quando necessariamente eu vou atrás. Exato. E até por storytelling, fica um storytelling real, cara. Sim. O cara realmente estava com aquela necessidade. Sim. Quando ele foi contar nos stories dele ali, cara, minha tela quebrou e a loja do Sapo veio aqui, trocou na minha... É real. Ele não é aquele public post. É real. O cara realmente está contando, né? É o cerne do influencer. É algo que não é montado, é real. E é o que dá audiência. A parada é que, assim, isso mostra algo que eu acredito muito, que é o resultado exponencial do efeito composto. Então, como o efeito composto ele é uma parada que, se você mantiver consistência naquilo que a longo prazo te traz benefício, vai chegar uma hora em que você vai colher tanto fruto desse negócio que é absurdo. Então, relacionamento é uma parada que, vou atender bem um dia, não vai mudar o seu negócio. Se você atender bem um dia, não vai mudar seu negócio. Se você fizer uma gracinha para um cliente, for na casa do cara, tô na rua, fica esperando 5 minutos aí que eu fui na padaria, vou ficar. Faz uma gracinha, faz um negócio e tal. Atende bem. Sim. Um dia não vai mudar seu negócio. Se você atender bem e fizer isso por 1 ano, Sim. 2 anos, 3 anos, o efeito composto disso constrói o que você construiu. De ter abertura numa rede absurda que muita gente paga caro para entrar e você Sim. entra de graça, Sim. o que é bizarro. Sim. E olha só o que é o efeito composto. Porque você atende um jogador. Esse jogador, ele tem conexão com outros 50 jogadores. De repente, você atende ele bem, ele te coloca nos 50. Esses 50 tem conexão com o clube. Agora, você atende um clube. Esse clube tem conexão com outro clube. Se atender um clube, você abre porta para ir no outro. Acabou. E aí, um jogador foi a semente que gerou uma parada tipo de... Isso é efeito composto. É você fazer coisas muito bem feitas por um longo prazo que vão gerar um resultado exponencial. Né? Cara, você falando isso... me linka muito que branding é um trabalho de efeito composto. Nesses últimos 9 anos, nós temos plantado a mesma marca, com o mesmo posicionamento.
E quanto mais a gente faz, mais se fortalece em nível de consciência daquele cara que, pô, há tantos anos ele viu alguém comprar, ele ouviu na rádio, ele viu uma entrevista nossa na TV, agora ele está ouvindo um podcast. E isso vai se fortalecendo. E você não pode parar de plantar. Por mais que você comece a colher, tem que continuar plantando. Sempre tem que continuar plantando. E, inclusive, foi algo que a gente começou no último ano a olhar para trás e falar, cara, o que eu fiz que me trouxe até aqui e que eu deixei de fazer? Pô, a gente viu que a gente deu uma esfriada com... Calma aí, essa pergunta é boa. O que eu fiz que me trouxe até aqui? Porque eu já percebi eu fazendo isso várias vezes. Do tipo, pô, de repente, não é porque eu... E a gente é mestre em fazer isso. A gente não quer o que funciona, a gente quer o novo. Sim. Então, às vezes, você está fazendo uma parada há muito tempo. Eu quero um negócio novo. Vamos inovar. Vamos inovar. E você abandona o que funcionava, Exatamente. pô. Então, quando você fez essa pergunta, o que você achou de resposta? Fala aí. Cara, o que eu achei de resposta foi realmente o que a gente está falando aqui. Um trabalho baseado em relacionamento, baseado em confiança e baseado em comodidade. Comodidade, confiança e relacionamento foi o que nos trouxe até aqui. Essa é a tríade da nossa construção de marca. E aí, quando a gente foi analisar, eu falei, cara, pra você ter noção, velho, até 2 anos atrás, a gente investia 0 em tráfego pago. O negócio já tinha, a gente já tinha um faturamento de milhões aí, só no orgânico, não tinha pago, não, 0 de pago. Por quê? Fruto de uma construção de marca aí depois a gente veio, nos últimos 2 anos, com um tráfego pago só para potencializar o que a gente já fez no orgânico. Mas o que a gente viu ali no último ano é, cara, legal demais, eu tenho que continuar usando estratégias, né, de aquisição pago para potencializar a construção de marca, mas eu não posso esquecer disso aqui. Essa é a minha base. A minha base é a construção de marca, é relacionamento, é pessoas falando da empresa, postando a empresa, marcando a empresa, é o cliente bem atendido, é a gente indo onde o cliente estiver, então atendendo com comodidade, com inovação, e isso aí a gente não pôde perder. É algo que a gente viu, que a gente falou, cara, foi isso que nos trouxe aqui e a gente tem que continuar fazendo isso. Sabe qual que é o problema dessa... O problema é que exponencialização em qualquer coisa é resultado do efeito composto. É pegar uma pequena semente que, a princípio, ela não tem efeito nenhum, mas essa pequena semente germinando por tempo suficiente vai gerar o efeito composto, né? E aí você tem o resultado exponencial. Como que uma semente vira uma árvore frutífera que dá centenas de frutos e cada fruto carrega centenas de sementes que vão gerar centenas de árvores, enfim, é exponencial a parada. Sim. A criação toda é exponencial, né? Eu acho maravilhoso isso, porque o ser humano é exponencial. Você pensar que toda a criação veio de um casal, verdade. E eu não estou falando só da Bíblia, a ciência prova isso, enfim, é bizarro, a criação é exponencial. É o princípio da natureza. É o princípio da natureza. É natural isso. Sim. O ponto é, por que a gente não experimenta a exponencialização? É porque a gente não tem paciência de segurar o tédio, de fazer a mesma coisa pelo tempo suficiente até experimentar a curva de inflexão que vai gerar o resultado exponencial. A gente não tem paciência. Você vai na academia um dia, vai na academia 2, vai na academia 3. Cara, chega daqui a 3 meses, você dá uma desanimada, para de ir. Se você fizesse aquilo por 3, 4, 5 anos, só que você não tem paciência, é o mesmo treino, a mesma coisa, a mesma academia, é chato, você quer fazer um negócio diferente, você quer experimentar o novo, você nunca vai experimentar o efeito composto, porque você está mudando, você não experimenta a exponencialização, né? E vocês fizeram uma parada, 9 anos, velho, martelando em cima das mesmas coisas. E continua, exatamente. Cara, eu bato muito isso com o meu time. Falo, galera, para qualquer sucesso ou algo massa que a gente for construir, em qualquer que seja a instância, você trouxe muito bem, seja ela na sua instância pessoal, espiritual, física, do corpo, profissional, ou no âmbito de empresa, como a gente tem conversado aqui, a constância é a chave, velho. Não tem jeito. Isso aí não é clichê. Cara, não é clichê. Isso é real. E você vai ver os grandes resultados que você tem, você pode ter certeza que você teve constância. Você pode analisar, seja um atleta, seja um empresário, seja uma empresa, o que for. Não tem como. E, lógico, que isso é algo que a gente tem ali. Cara, vamos continuar plantando. Você pode ainda não estar colhendo ou não estar colhendo aquilo que você idealizou que estaria.
mas não deixa de plantar, não. Pode corrigir a rota do plantio. Uma hora dá um salto. Exato. E você fala, corrige pô, a rota do plantio aqui, mas continua, cara. que doido. Agora, cara, vamos entender uma parada. Hoje, vocês não são uma empresa de venda de iPhone. Não, a gente começou, foi onde a gente se alavancou, mas a gente não é mais. Tá. Aonde aconteceu essa mudança? Porque, assim, não é que vocês agregaram serviço de manutenção em Apple. Vocês mudaram. Não foi assim, vamos continuar vendendo iPhone e vamos fazer também manutenção. Não, vocês pararam de vender iPhone. Vamos trazer uma nova linha de receita aqui para não foi uma nova linha de mais receita. pro mesmo Vocês cliente. mudaram o modelo de negócio Exato. completo. Como que foi essa parada, velho? Cara, seguinte, para entender primeiro por que a gente fez isso, então, volto ali para 2016, entramos no mercado Apple, começamos a vender muito, começamos a vender bem, começamos a vender cada dia mais. Com 3 meses ali, eu saí do trabalho, fiquei 100% focado, já começamos a contratar mais colaboradores. Estava tudo bem, estava felizão. Chegamos ao final do primeiro ano de negócio ali, já faturando bem, já falando, que isso, cara, o negócio está legal demais. Só tinha um desafio, o negócio era 100% informal. Eu comprava tudo sem nota, vendia tudo sem nota. E, pô, quando você está começando, né, inclusive grandes players começam na informalidade, tá tudo certo. Você está pequenininho, está começando. Começou ali ainda sem nem ter um CNPJ, comprando sem nota, vendendo sem nota, tá tudo bem. Mas quando você começa a construir marca, quando você começa a gerar um volume de venda considerável, você já tem colaboradores, você já tem um time ali, não dá, cara, não dá. Eu costumo dizer que a gente tinha uma vaca que ela era muito leiteira, mas ela estava doente. E se ela morresse no meu pasto, azedava o negócio todo. Então a gente estava de all-in, né? Vivia de all-in, e o negócio ia crescendo, ao invés de eu continuar feliz e comemorar, cara, vendemos mais, dobramos em 3 meses, pô, a gente está bombando, já tem 10 colaboradores, o negócio já estou com 15, só crescendo, faturamento, resultado. Não, eu começava a ficar preocupado, pô, velho. Faturamento subindo, ansiedade vindo atrás, sono diminuindo, você não conseguia dormir tranquilo. Exatamente. E aí, em 2017, um ano depois que a gente estava no mercado Apple, comecei a me incomodar e falei, cara, vamos... E além disso, eu comecei a ver que o mesmo cliente que comprava um iPhone, ele tinha demanda de manutenção. Falei, pô, comprei um iPhone com você, sem demanda de manutenção também. A minha tela quebrou, minha bateria já está ruim, comprei um usado, já tem mais de um ano. Vocês trocam? Falei, pô, por que não? É Apple, é o mesmo público. Por que não entrar nesse mercado de manutenção? Só que diferente da venda, a manutenção ela exigia muito que a gente entendesse, né? Qualquer um consegue vender um produto, mas não é qualquer um que conserta. Então eu tinha que ter a mão de obra especializada, tinha a questão da garantia, porque quando eu vendia um aparelho, a garantia era a própria Apple. Quando eu consertava, a garantia era a gente. Sim. Então é um mercado totalmente diferente. Além disso, a venda é um desejo. O cara sonhava em comprar um iPhone novo. Quando eu vendia para ele, o olho estava brilhando. A manutenção é uma necessidade. Quando eu consertava, ele estava puto. Porra, minha tela quebrou, velho. Não acredito. Vou Quero gastar. para ontem, vou ficar sem meu telefone, meu WhatsApp eu tenho que responder. Só que, por um lado, eu entendi que esse era um mercado que ele tinha margem e possibilidade de organizar de uma maneira a trabalhar legalizado. Falei, pô, então, lá em 2017, eu tenho no meu bloquinho de nota aqui, pô, o desenho nosso é parar de vender iPhone. Quando eu comecei a escrever isso, o cara falava que eu era louco. Eu falei, mas como assim, cara, você quer parar de vender iPhone? Quero. E eu só vou conseguir parar o dia que a manutenção crescer e ela conseguir dar resultado e suportar toda essa estrutura que a gente tem. Aí a gente corta a parte de manutenção, de venda e segue 100% em manutenção. E foram 2 anos plantando a manutenção, se tornando referência em manutenção, e aí a gente entrou no mercado de manutenção, fazendo bem, fazendo diferente, fazendo o que ninguém fazia, lançando serviço que ia na casa do cliente, consertava na casa dele. Então, a gente, para eu entrar no mercado de manutenção, e não adiantava só entrar, não, eu tinha que entrar bem, pô. Eu tinha que pegar essa ancoragem da marca que a gente estava construindo. A loja do Sapo, cada vez mais nós vamos vender a ideia agora que a loja do Sapo é assistência Apple, que você pode confiar. E aí a gente lançou serviços novos. Isso foi tão legal que em 2018, quando a gente lançou serviço de conserte seu aparelho sem sair de casa, foco em comodidade, a gente saiu no estado de Minas, deu entrevista na Globo. Isso era inovador na época? Era inovador, como uma assistência técnica que estava inovando e
estava lançando um serviço delivery. Delivery no pós-pandemia bombou, mas nós estamos falando de 4 anos antes da pandemia. Estou falando 3, 4 anos antes da pandemia, a gente entrou no mercado de manutenção, indo até o cliente consertando na casa dele, ou indo buscando o aparelho, consertando e devolvendo, muito com foco em comodidade, tempo. Cara, conserta sem sair de casa. E aí isso Quando você pensou nisso pela primeira vez, consertar o aparelho na casa do cara, eu preciso de um técnico, ele tem que ir com a maletinha enfim, ferramenta, abrir o iPhone do cara, consertar ali, trocar a tela, trocar a bateria, o que for. Como é um negócio inovador, ninguém fazia, imagino que você deve ter pensado nisso, mas ao mesmo tempo veio um monte de barreira. Pô, mas vai custar mais caro, eu preciso de um cara pô, as pessoas vão querer meu técnico dentro da casa dela. Enfim, começou a vir barreira e o técnico, não gosto de lidar com gente e tal. Como é que teve barreira, não teve barreira? Teve muita barreira. Primeiro, a gente começou... Primeiro, por que a gente começou a consertar sem ser do modo convencional? Porque eu não tinha loja física. Então, não tinha como... De um problema... Eu falei, mas eu quero entrar no mercado de manutenção, mas eu não tenho loja física, não, e nem posso ter. Porque eu tenho uma parte do meu segmento que é informal. Se eu abrir uma loja lá na Savassi, lá num ponto forte, vendendo sem nota, eu vou ter problema. Então, eu não podia nem ter loja física. O negócio ele tinha que ficar escondido por questão de segurança também, porque o nosso estoque era pequenininho, tinha 400 mil de estoque, que cabia dentro de um armarinho. Então, de um problema, de uma primeira barreira, nós já lançamos uma inovação que fala, beleza, vamos consertar, então, pegando o telefone do cliente, levando para um escritório que ele não sabe onde é, a gente conserta e devolve. Caramba, calma aí, deixa eu parar aqui, velho, porque tem uma parada que a gente fala muito, eu acho isso incrível, é que o empreendedor é um bicho diferente. Porque na mente de um ser humano normal, problema é motivo para parar. Problema é motivo para parar. Então, o brasileiro, ele enxerga problema como desculpa. Sim. Então, assim, não fiz por quê? Por causa de um problema. Não fiz porque acabou a luz. Não fiz porque isso. Não fiz porque o cachorro comeu. A gente usa problema para dar desculpa e a gente até cria o problema. O empreendedor, ele é um bicho diferente, porque o empreendedor enxerga problema como oportunidade. No final das contas, a vida do empreendedor ele dá como problema. Ele é um resolvedor de problema. Quanto melhor for ele resolver um problema, se ele conseguir resolver o problema de muita gente, ou seja, em escala, com uma eficiência financeira que gere margem para ele, exato, esse é o negócio. Se tinha um problema que, na mente de um cara normal, isso seria um empecilho, um impedimento. Não dá para entrar, não dá. Vambora, acabou. Não, você foi lá e arrumou um jeito, né, velho? Isso é mentalidade. Sim. Isso é mentalidade. Porque se você, obviamente, ao longo da jornada, tanto antes quanto depois, você enfrentou outras barreiras. Se você não tivesse essa mentalidade de olhar para o problema e enxergar, ok, como que eu contorno isso aqui, ou como que eu transformo isso aqui em algo... Enfim, muito doido isso aí, cara. E olha que legal. E aí a gente começou buscando na casa do cliente, consertando e devolvendo. Top. Já lançamos a manutenção delivery. O cliente já achou legal. E o foco nosso era conserte sem sair de casa. Pô, para que você vai gastar seu tempo pegando trânsito e tal? Fica tranquilo, nós vamos buscar, a gente conserta, te devolve. Foi massa. Só que aí já surgiu uma outra necessidade. Nem todo mundo conseguia ficar sem o telefone o dia inteiro. Uma parte curtiu pra caramba, outra parte falou, pô, mas eu vou ficar o dia inteiro sem meu telefone. E a gente falou, cara, na real, o técnico, ele demora só 30 minutos para fazer o serviço aqui dentro do nosso laboratório. O que o cliente tem que ficar o dia inteiro sem é porque a gente tem que ir lá, roteirizar, buscar o aparelho dele, trazer, fazer, depois colocar na rota para devolver. Pô, se são só 30 minutos para fazer o serviço, e o cliente às vezes fica incomodado de ficar sem o telefone, e o equipamento que a gente faz a manutenção é um equipamento enxuto, por que não ir na casa do cliente e fazer a manutenção na frente dele? E aí a gente começou a testar esse modelo. Falei, olha, a partir de hoje, liga para o seu cliente, fala com ele que nós vamos na casa dele, pergunta se ele tem uma mesinha lá, que a gente vai lá e a gente vai levar. Aí primeiro era na mochilinha. Aí os primeiros atendimentos, eu coloquei o técnico junto comigo, falei, velho, vamos lá. Chegamos lá, fizemos, tela e bateria, dá para trocar na frente do cliente, rapidinho. Pô, gostou e tal. E aí a gente falou, pô, validamos o negócio, deu certo. Vamos lançar esse novo serviço agora. A gente conserta sem sair de casa, eu busco, conserto, devolvo, ou eu vou na sua casa, faço a manutenção na sua frente em até 30 minutos. E aí, cara, a gente começou a atender... Tinha uma pizza lá, não era? Que 30 minutos eu não pago uma pizza. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. E aí, cara, a gente
começou a se consolidar com uma assistência. E aí a manutenção, voltando àquele outro link de parar de vender, manutenção só crescendo, a gente começou a fazer serviço que ninguém fazia, ou fazia de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora, proporcionando uma experiência para o cliente dele acompanhar. E, cara, aqui tá a sua vida, velho. A sua vida. Tá, A foto minha vai vazar, tem esse cara tudo. vai... Então, quando a gente passou aí até a casa do cliente consertar o aparelho na frente dele, ele achou incrível. Falou, cara, foi rápido, foi cômodo, Seguro. foi seguro. Eu percebi. E para a gente também foi bom, porque a gente conseguia gerar valor para o cliente e fazer algo que ninguém estava fazendo. E aí, com isso, em 2017, 2018, a gente lançou, eu falei aqui um pouco mais cedo, a gente começou a lançar ainda mais serviços que ninguém fazia. Quando quebra a tela, que em alguns casos quebra só o vidro, aí a gente lançou um serviço de trocar só o vidro, que economiza até 70%, mantendo o display original. Então, para o cliente também foi uma inovação que a gente trouxe, que gerou valor para o cliente, gerou valor percebido. E aí a manutenção foi só crescendo e a gente se consolidando cada vez mais com manutenção. E aí chegou em setembro de 2019, a decisão mais difícil, mas uma das mais importantes. Falou, ó, chegou a hora, vamos cortar a parte da venda, vamos seguir forte agora na expansão. Tomamos essa decisão e aí a gente falou, olha, já que agora a gente vai cortar a parte da venda e a gente vai focar 100% em assistência e não tem mais aquela barreira de não poder ter as lojas físicas, ter uma parte do negócio que é informal, vamos começar a abrir unidades físicas. E aí veio o projeto de aberturas de quiosques em shoppings, consolidando esse modelo nosso de eu atendo na sua casa, eu busco conserto, devolvo, mas se você quiser vir até mim, eu também te atendo em até 30 minutos na sua frente, nos nossos pontos de atendimento, que são as lojas, que a gente começou a abrir pouquinho antes da pandemia, em 2019, 2020. Que massa. Você tomou a decisão de arrancar venda de iPhone, uma linha de receita. Que dava muito resultado. Que era crescente, que eu não precisava preocupar em vender, que o cliente batia na porta desesperadamente querendo comprar. Falar não pro cara. Você arrancou uma linha de receita do seu DRE. Exatamente. Deletou. Pá, não tem mais. Por um simples motivo. Os nossos valores estão acima do nosso resultado. Para a gente era mais importante dormir tranquilo do que ganhar dinheiro. E aí, em cima disso, a gente teve uma decisão importante de saber a hora de levantar da mesa. Até hoje, tem players do mercado que falam com a gente, cara, eu não acredito até hoje que vocês pararam de vender. Falei, pois é, mas eu não estava afim de sair no Fantástico como... né, o maior contrabandista de iPhones do Brasil. Não queria. Não era isso, não tinha estudado para isso, não tinha começado uma carreira, eu não abri mão de uma carreira para começar a empreender para ser, né, o maior contrabandista do país. Pelo contrário, eu queria ser a maior assistência técnica Apple do Brasil. Aí sim, aí show. Aí a gente tem o maior orgulho de chegar aqui e de falar... E, lógico, meu orgulho também do início da trajetória foi o que nos trouxe até aqui, com certeza. Mas foi muito importante saber a hora certa de levantar e de organizar o negócio, de legalizar o negócio. E isso, na época, foi muito desafiador, foi muito difícil tomar essa decisão, porque a gente tinha medo também de falar, pô, mas será que na hora que eu parar de vender, o cliente não vai parar de me procurar? Pode até ser que ele vai parar, mas o motivo pelo qual eu vou parar é mais forte do que esse de o medo dele... do cliente, de perder cliente. É porque você tinha ali uma fragilidade no negócio que era um ponto único de falha, né? Exato. E se desse o risco ruim, da ruína, né, velho? O risco da ruína. O risco da ruína. Exatamente. Que no final das contas você está jogando um jogo em que se você ganhar, você ganha muito. Sim. Ganha muito. Sim. Mas se você perder, você perde tudo. Perde tudo. E aí, a parada é que, essa é uma filosofia minha de negócio. Eu não entro num jogo, por menor que seja a minha chance de perder, que se eu perder, eu perco tudo. Não faz sentido. É o risco de ruína. Exatamente. Então, a chance de perder é pequena. Mas se perder, perde tudo. Se acontecer, perde tudo, cara. Já era. Não dá. Não dá. Você tem que garantir que eu posso levar pancada, mas eu permaneço vivo para lutar de novo. Exatamente. Agora, se eu levar pancada e me tirar do jogo, eu não entro nessa briga. Eu não entro nessa briga. Exatamente. Foi essa filosofia que falou, cara, vamos sair. Não dá, não é fácil, mas... E foi só essa decisão
ao tomar essa decisão, a gente conseguiu continuar crescendo. Eu jamais conseguiria estar aqui ou conseguiria ter continuado expandindo com sustentabilidade se a gente não tivesse tomado essa decisão. Porque tudo que começa a crescer muito, cara, se não está muito redondo, o risco da ruína só ia aumentando. Sim, só ia aumentando. E era um preço que a gente não estava disposto a pagar. É o que eu Agora, falei, cara, não tem nada melhor do que se deitar e dormir tranquilo. Mas não significa que foi fácil também essa decisão. Não, de maneira nenhuma. Assim, né? você E cortou... 3 meses depois veio pandemia, pô. 4 meses depois, tinha acabado de cortar tinha acabado de cortar metade do negócio e veio pandemia. E tinha acabado de abrir 2 novas unidades, abrir uma loja no shopping, uma loja no outro, inaugurando, 3 meses depois... Pum, fechar o shopping. Fechou o shopping, agora o que eu vou fazer? Pô, e aí? Tinha acabado de cortar a parte de venda, nem pensando em voltar a vender. Só que, aí já falando um pouquinho de pandemia, o que o mercado, quando a pandemia veio, forçou todo mundo aí? Atender em casa. Atender em casa. Você já estava nadando de Já braçada. estava desde 2017, 2018 posicionado. Então, na pandemia, a gente mais do que dobrou nossa operação. Na pandemia, a gente cresceu muito. A gente expandiu forte a operação delivery. Eu cheguei a ter quase 10 motoboys fixos na empresa, atendendo só a região metropolitana de BH, só coletando aparelho todos os dias e devolvendo. Então, o fluxo cresceu muito. A gente estava na contramão da crise. Na pandemia também, a gente deu várias entrevistas para vários meios de comunicação como uma empresa que tinha se adaptado e estava crescendo na crise. Porque a gente estava para onde o mercado foi. Então, isso foi uma vantagem competitiva. E aí é aquilo, cara, se não tivesse feito certo lá, sabe? Então... Você não ia estar preparado. Exato. Então, no fundo, cara, as coisas acontecem na hora que você tem que tomar as decisões que tem que tomar, e principalmente quando é algo que você acredita, que vai de acordo com os seus valores e, cara, não, por mais que se tivesse dado ruim depois, mas, cara, aquela decisão era importante. Que show, velho. Veio pandemia, vocês cresceram, pandemia passou. Como é que foi esse negócio? Acabou a pandemia... Voltou Legal. a abrir shopping. Exatamente, foi exatamente isso. Na pandemia, a gente viu um movimento muito forte de delivery. Falou, opa, a gente não estava desenhando crescer via delivery, a gente estava desenhando crescer via quiosques. Porque o quiosque ou as lojas do shopping, eles são modelos mais enxutos, eficientes, e o cliente vai lá e resolve na hora. O delivery, por mais que ele é muito legal... Seu custo é maior. Meu custo é maior, minha complexidade de operar é muito maior. Sim. Quanto mais... E eu não consigo replicar tanto essa estrutura de delivery porque ela é um pouco mais difícil de operar. Então, a nossa ideia é, vamos abrir no primeiro ano 10 operações. Nós vamos fechar em todos os shoppings de BH. E aí veio a pandemia, tinha 2 abertas já. E aí expandimos muito para o delivery. No pós-pandemia, aí o nosso time de venda interna explodiu, a gente começou a vender muito, a operação delivery cresceu muito. No pós-pandemia, a gente já viu o contrário. Opa, com a reabertura do comércio, os clientes voltaram. Aquele negócio assim, cliente agora ele não compra presencial mais, não. Cara, eu vi uma frase em um evento de varejo físico que é, cara, a experiência do online nunca vai substituir a física. Por mais top que é o online, o olho no olho nosso aqui... Não, o cliente ir e voltar para casa com sacola na mão, isso é uma parada, Exato, bicho. O cara quer voltar o cara tá peso. pegando no produto. Online é top e cada vez mais crescente, mas tem coisa que não substitui. Hoje, pelo contrário, hoje as lojas, pode ser que o cliente vai lá só para ver o produto, depois ele compra online. Mas ele ainda quer ir lá e as grandes redes continuam com muitas lojas abertas, muito de experiência, o cliente ir ali e tal. E a mesma coisa, a gente entendeu que no pós-pandemia o delivery começou a retrair e as lojas, os shoppings voltaram a ter um fluxo ali. Falou, então vamos continuar o nosso plano. E aí a gente abriu mais 2 operações no pós-pandemia. A gente pegou a nossa sede, abriu fez dela uma loja física. Então, a gente dobrou a quantidade de lojas que a gente tinha e continuamos hoje desenhando essa expansão física. Daqui 1 mês a gente vai inaugurar mais uma loja agora em BH e estamos desenhando outras inaugurações. Então, assim, por mais que sem perder o olho do online, sem perder o olho é aquela estratégia do omnichannel. Então, o cara
ele compra comigo no online, mas ele vai lá na minha loja. Só que no meu caso, como é serviço, eu não consigo fazer com que a experiência sempre seja 100% online do e-commerce, porque, no fundo, eu tenho que ir lá prestar o serviço, não consigo só entregar a mercadoria. Sim. Então, nesse sentido, para o nosso segmento, que é um segmento de serviço, a gente vende acessórios também, mas acessórios são 20% do nosso faturamento, o 80% realmente é serviço. Cara, para a nossa estratégia de expansão, realmente são mais pontos físicos, aumentar em capilaridade, voltar para os shoppings, lojas de rua, é um pouco da estratégia nossa de expansão para esse ano, que segue um pouco o que a gente tinha pensado no pré-pandemia. Veio a pandemia, a gente mudou um pouco, cresceu ali no delivery, mas voltando agora no pós-pandemia, no novo normal, a gente volta com a estratégia de abertura de unidades físicas e validação do modelo que a gente desenhou lá no início também, né? Quanto mais tempo aberto, você valida aquele modelo e aí você já abre caminho para expandir, replicar esse modelo em outras cidades, em outros estados. Sim, sim. Agora, cara, assim, olhando para tudo que você vai falando, parece que é uma mistura de sorte com... E parece que é feio falar sorte para o empreendedor, né? Porque a gente quer parecer que a gente está no controle de tudo e tudo é 100% competência nossa, né? E não tiro nenhum mérito de ninguém. A gente sabe o tanto que é difícil. Mas, cara, é impossível não dizer que existe uma pitada de sorte ali, de alguma coisa que aconteceu. Obviamente, estava preparado, mas você não previa muitas coisas. Aconteceram, você não previa uma pandemia. Né? Não, a pandemia aconteceu. Falar, eu estava preparado para a pandemia. Estava preparado para a pandemia. Você não estava preparado para a pandemia. Eu estava bem posicionado para onde o mercado foi, mas, cara... Você não imaginava que aconteceu uma pandemia. Exato. Enfim, e aconteceu. Então, a gente vê questões que acontecem... E o mundo é muito mais aleatório do que a gente gosta de dizer, né? Tem Sem coisas dúvida. que são muito aleatórias, assim. A gente, olhando para trás, é fácil ligar os pontos, mas você não com consegue fazer a mesma coisa certeza, olhando para com frente, né? O certeza. que aconteceu para trás não é garantia de que Com vai acontecer para certeza. frente. Mas, enfim, tem sorte, tem decisões difíceis, Adaptabilidade, tem valores e princípios que vão guiando essa tomada de decisão. Sem dúvida. Mas, cara, uma coisa que eu vejo é que do cara que trabalhava no banco para o cara que hoje é CEO e toca uma operação do nível de complexidade que você toca, teve muito amadurecimento seu como empresário ao longo dessa jornada. E eu costumo dizer que a sua empresa e os seus resultados, eles nunca vão ser maiores do que você como empresário. Eu falei isso hoje, cara, com certeza. Nunca Hoje a vão empresa é do tamanho que eu sou. Eu estou batendo o teto, eu preciso crescer, né? Exatamente. É exatamente essa pergunta que eu quero te fazer. Ao longo dessa jornada, aonde você buscou crescimento? Legal. Como que você foi para pensar em... Bicho, eu era um cara que gostava de vender, um muambeiro, e de repente eu vi nisso uma oportunidade de negócio, larguei meu emprego, comecei a trabalhar com isso, aí comecei a contratar gente e eu percebi que, pô, minha habilidade de venda, ela me trouxe até aqui, mas agora eu tenho que ter habilidade de liderança, de gestão. Hoje, mais cedo, você estava fazendo reunião com seus líderes, então agora você tem que ser líder de líderes. Líder de líderes. Como que foi essa jornada de aprender, crescer como empresário e adquirir competências e skills que você não tinha antes? Aonde você foi buscar isso e como que você aprende hoje? Você percebeu que, poxa, eu estou num teto, Sim. eu preciso crescer de novo. Inclusive, isso é um processo contínuo, cara. Aonde né? você vai buscar esse crescimento? Aonde você buscou? Como que é a sua jornada? Muito legal. Sua? Cara, o seguinte, eu sou um cara de muitas conexões. Conexão é algo que faz e fez muita diferença na minha vida e é algo que eu uso muito. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a procurar grupos, pessoas que já tinham percorrido o que eu estava percorrendo. E um dos caras, né, um dos meus parceiros, amigos e mentores é o Carlos. Carlos era CEO da Obabox e ele me apresentou grupos. Inclusive, foi ele que me apresentou para você. E aí ele começou a me colocar em alguns grupos de... vou te levar num evento aqui e tal. Aí eu fui num evento da galera de dropship. Aí, pô, eu cheguei lá e aí eu já achei legal. Porque eu falei, pô, isso em 2017... Estava nascendo dropship nessa época. Exato, 2018. E aí eu, assim... E eu não estava ali pelo dropship. Eu
tava ali pelo Sair da bolha. isso, para conversar com pessoas que entendem muito mais digital do que eu, que pô, outros empresários estavam passando, ou o que eu estava passando, ou estava muito à frente igual ele. Né? Ele é um dos meus mentores, tem, né, você, inclusive, já me ajudou muito. E aí, nessas conexões, eu caí em alguns grupos. Né? Um dos grupos que eu caí dando escola, inclusive a gente está aqui conversando. E aí, pô, eu participo do grupo dentro da escola, desde o G2 ali, é o quê? 2000. Quando a gente ainda não era de escola, né? Era um grupo embrionário, exato, 2020. WhatsApp ali, que era um grupo de reuniu vários empresários. Eu falei, opa, legal, isso aqui é um grupo de vários empresários ou pessoas do mercado que quer participar desse negócio aí. Me coloca aí, tô dentro. Ó, vai ter uma aula, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí disso evoluiu, né, para uma empresa, para uma filosofia, para um grupo. E, cara, para mim fez muita diferença. Aí, respondendo um pouquinho, cara, então como que você procurou se desenvolver? Primeiro, participando de grupos de empresários, conversando, trocando. E aí, indo em eventos. Networking. Se conectando. Me conectando, pegando mentorias. Mentoria, cara, é um negócio assim... Eu já perdi a conta, né? Tem um amigo meu que gosta de me zoar. Ele fala assim, cara... Porra, você vai acabar, né, tirando aí o brevet aí, prevê para voar de tanta hora de voo que você tem, cara. Porque é tanta mentoria que você pega. Eu falei, cara, mas isso é muito rico, velho. E para cada desafio que eu tenho, hoje, eu vejo assim, cara, quem que é o cara de pessoas que consegue me ajudar? Ou quem que são os caras que eu tenho aqui que são bons de pessoas? Quem são os bons caras aqui de processo? Quem são os bons caras aqui de finanças, de marketing, daquilo que eu posso chegar e... Pô, quem são os CEOs aqui que são fodas e eu admiro? Então, network, velho, para mim fez toda a diferença. Né? Foram incontáveis os desafios que eu tive e que eu busquei em grupos, em mentorias, na liga, né? Que é um processo que a gente tem na escola, de, cara, tô com esse desafio aqui, pô, me dá 30 minutos do seu tempo aí, 1 hora, queria dividir com você. E é muito massa você conversar com quem entende, né? Pô, menos pitaco, e o cara fala, cara, eu fiz isso aqui no meu negócio. Né? Vou contar um case aqui. Eu estava com um desafio da empresa, a empresa tinha crescido, falei aqui de expansão, falei de coisa boa. Pô, a empresa cresceu, dobramos na pandemia, mas tinha um desafio. A gente cresceu espremendo margem. E aí, um dos caras, né, um dos caras e parceiros é o Nilson, chamei o Nilson, inclusive dando escola. Falei, Nilson, cara, tô com um desafio aqui, porque o negócio cresceu, porém, ele tá dando menos resultado do que dava antes. A gente cresceu inflando. E aí ele falou, cara, ele é sócio de uma empresa de projetos e trabalha muito com prestação de projetos de educação e hora homem e tal. Tem muito bem calculado para cada serviço que ele faz, quanto hora homem que ele vai gastar. Ele falou, cara, você na sua precificação, você leva em consideração sua hora homem? Eu falei, cara, não levo. Eu falei, pô, então vou te ajudar a trazer um pouquinho do que eu uso aqui. Então o cara não estava dando pitaco, o cara estava falando, cara, eu uso isso aqui, a gente tem ali para cada projeto muito bem documentada a hora homem que a gente vai ter nesse projeto e vou te ajudar a construir isso aí na sua empresa. E aí a gente fez, e aí quando eu fui começar a colocar, tinha serviços que passava na mão de 6 profissionais e tinha um outro serviço que passava na mão de um só e às vezes a precificação eu não levava em consideração esses 6 profissionais de um lado e para o outro lado o que era executado por um funcionário só. Eu falei, cara, eu tenho que levar em consideração. E aí, quando eu coloquei o custo dessa hora homem e tal, eu fui ver que tinha serviço meu que estava dando prejuízo. E aí eu cortei alguns serviços e em alguns meses eu consegui operar com muito mais lucratividade. E isso é fruto de network, isso é fruto de estar dentro de um grupo de empresários, trocar ideias. E, cara, são incontáveis as decisões que eu tomei que eu não bati na porta de um, de outro, falei, cara, vamos trocar ideia, ou assisti alguma aula de alguém, ou fui em algum evento, falei, cara, tive algum insight interessante, vou aplicar isso aqui. Porque não adianta também você ter uma overdose de conhecimento. Você ir em todos os eventos, conversa com todo mundo, mas, e aí, velho, implantou alguma coisa? Pô, não implantei nada. Pô. Então, de todo evento que eu vou, eu sempre vejo ali, cara, pô, isso aqui é legal,
vou implantar isso aqui, o resto, né, é massa também, mas não é, se não vou tirar do papel, né, arquiva e segue o jogo. Então é isso, cara. Eu, nessa jornada desses últimos, né, 9 anos aí de empreendedor, o cara que eu era para hoje e o que eu preciso ser para os próximos níveis que a empresa vai tomar, a fonte que eu busco é conhecimento. E o conhecimento está em livros, em networkings, em eventos, em pessoas, em otimizar as suas falhas, aprendendo com quem já caminhou. E isso, sem dúvida, é um ouro contido dentro de uma mentoria, de um network, de uma conversa. Né? Então, isso eu faço muito isso intencionalmente. É porque, cara, é incrível, né? Talvez o ativo mais caro que você vai ter são as experiências. Sem dúvida. As suas experiências, porque experiência não tem atalho. Você não consegue adquirir 5 anos de experiência sem viver os 5 anos. Sem dúvida. Você consegue perceber isso? Cara, a experiência que você vai ter tocando um negócio por 5 anos, você só consegue adquirir tocando o negócio por 5 anos. Você não consegue antecipar essa experiência. Só tem um jeito de antecipar a experiência. Eu me conectando com quem já tocou o negócio por 5 anos. Exatamente. Então, ou eu vivo aquilo, ou eu me conecto com alguém que já viveu aquilo. É um jeito de comprar tempo. Exatamente. É um jeito de comprar tempo. Então, poxa, eu me conectar com pessoas que já passaram por aquilo é um jeito de eu ter acesso àquela experiência sem precisar enfrentar 5, 10 anos. Pô, você está há 9 anos tocando esse negócio escalando. Pô, se um dia eu entrar nesse jogo de loja física, de varejo, etc. Pô, cara, eu não vou atrás do como, eu vou atrás do quem. Olha Mateus. o tanto que eu já tive que de quebrar a 9 cabeça anos. nesse mercado, e assim como outros estão há 40 anos. Aí eu bato na porta desse cara e falei, cara, e aí, eu tô para expandir aqui dessa maneira. O que você acha? Eu faço isso. Pô, cara, eu fiz assim, assim, assado. Pô, legal. Então, sem dúvida, cara. Networking, você compra tempo. Que massa. Que massa. É isso, cara. Agora, bicho, caminhando para o final do nosso papo, eu aprendi muito, de verdade. Uma das paradas mais massas de podcast é que eu sou um cara muito curioso, né? Eu gosto de perguntar, curiosidade, eu gosto de entender tudo, ir atrás. E podcast é uma parada massa porque me dá a oportunidade de conhecer sua história e aprender com ela. É o rolê do que a gente falou aqui agora. Sim. Aprender com a experiência do outro. Então, para mim é um presente poder passar esse tempo aqui trocando ideia com você. Legal. Mas uma curiosidade minha com você, eu quero entender agora de fazer uma pergunta mais complicada. Eu gosto de terminar com uma pergunta difícil. Isso é legal. Vamos lá. Então, eu tenho algumas na minha coletânea de perguntas difíceis. E talvez nem seja tão difícil para você assim. Tá. Mas é uma pergunta que, enfim, talvez seja, talvez não seja. Para mim seria muito difícil essa pergunta. Imagina que alguém comprou a loja do Sapo por, sei lá, alguns milhões, dezenas de milhões, ou o que for o valuation da sua empresa, comprou a loja do Sapo hoje e você assinou um contrato de no compete em que você não pode fazer absolutamente nada relacionado ao que você faz. Você está com dinheiro, você está com tempo, você tem que arrumar outra coisa da vida para você fazer, que não é mexer com iPhone, com manutenção no Apple, com nada relacionado ao que você faz. O que você ia fazer da sua vida? Cara, eu acho que eu ia fazer um pouco do que eu faço hoje, porém, como hoje eu faço isso na roupagem de ser o dono da loja do Sapo. Para mim, cara, uma das coisas que é uma das maiores realizações que eu tenho ao ter uma empresa é desenvolver pessoas. Eu acho que o cara que é dono de uma empresa, ele tem uma responsabilidade sobre a vida de todo o time que está ali dentro. Indireta, porque cada um é responsável por si, mas você influencia a vida e impacta a vida de 50, de 100, alguns de 500, alguns de 1000. E você pode fazer a diferença na vida desses caras. E é o que eu busco fazer hoje. Então, se eu vendesse a loja do Sapo, eu ia buscar um outro meio de continuar impactando, desenvolvendo e fazendo a diferença na vida de outras pessoas, seja através da minha experiência vivida, seja através de como que, com o que eu já caminhei até aqui, eu posso impulsionar outras pessoas que estão começando, que estão dando aquele passo, lá,
de começar uma empresa pequenininha, pô, eu consigo ajudar tantas pessoas que estão começando porque eu já trilhei 10 anos. Então, eu acho que eu tenho... E, ao fazer isso, eu estou impactando a vida dessas pessoas e isso, para mim, é ligado a um propósito de vida. Então, para mim, cara, é uma realização muito grande quando eu chego e vejo um colaborador igual hoje, sentado na mesa de liderança, um cara que entrou como motoboy da empresa e hoje ele é supervisor. Eu falo, pô, que massa, esse cara começou e a vida dele foi transformada junto com esse projeto que a gente tem aqui. Então, isso, né, eu acho que é um pouco ali. Se eu vendesse a loja, eu buscaria continuar fazendo o cerne da coisa, só que de uma outra maneira que não fosse, né, em si consertando ou vendendo acessórios. Isso é o meio pelo qual eu encontrei. Sim. Né, de me realizar. E eu acho que quando você encontra isso, aí os desafios ficam menores, porque você está fazendo algo que realmente te move. Sim. E não necessariamente só algo financeiro, por mais que financeiro é extremamente importante, mas se você encontra algo que te move... Quando você resolve o problema de dinheiro, sim, você começa a se exato. perguntar, a se preocupar com outras coisas. Exato. Né? Porque não é que o dinheiro não é importante. Porque como você falou, cara, você vendeu, você estava com muita grana. Pô, cara, mais um motivo, se eu estou com muita grana, eu tenho que fazer realmente algo que me move. Isso me move. Sim. Isso é algo que eu gosto. É o que a gente fala também, né? Quando o porquê é forte, desistir deixa de ser uma opção. Exatamente. Né? Isso é fazer barulho, isso é gerar impacto, isso é deixar um legado, né? Sim. Acho que... Sim. Cara, assim, muito honrado de ter você com a gente na escola, de ser membro, de estar lá gerando valor. Eu acho que fundador ali desde o início. Fundador, né, membro fundador, está lá com a gente desde o início. E são poucos, né? Membros fundadores. Verdade. Você foi um cara que acreditou quando esse negócio não tinha nem nome. É verdade. Né? E você está lá com a gente. Porque você acredita na missão, né? Do que Sem a gente dúvida. acredita também. Você comprou essa briga com a gente. E é uma honra ter você lá. Acho que todos nós, a gente aprende muito com você. A gente aprende muito com a sua experiência. E é uma honra mesmo ter você com a gente. Então, quero agradecer por estar com a gente na escola e por ter parado esse tempo para estar aqui também nesse podcast. Quem quer te achar, quem quer te encontrar pessoalmente, eu sei, tem que entrar para a escola e lá no encontro nosso presencial exatamente, estou em todos. Mas te achar no online. Qual que é o arroba aí da Loja do Sapo? Arroba Loja do Sapo, né? Então siga a gente aí. Se você tem um iPhone ou qualquer dispositivo da Apple, siga a gente, arroba Loja do Sapo. E o meu Instagram é arroba Matheus Oliveira FF. Ou no LinkedIn também, Matheus Francisco. Boa. A Loja do Sapo hoje atende só em BH, por enquanto? Como é que tá isso aí? Todo o Brasil. Então Todo a gente Brasil? recebe dispositivos de todo o Brasil. Tem gente que manda de fora para vocês? Muito, cara. Por causa da credibilidade, por causa da... Porque tem, por exemplo, a gente está falando muito do iPhone, mas um Apple Watch, um iPad, são dispositivos que, ao longo do Brasil, tem muita assistência mesmo, iPhone. Mas esses outros dispositivos são dispositivos que, no interior ou em até grandes capitais, não tem tantas assistências que fazem. Então, a gente é referência, como eu disse, não é só em BH. A gente recebe mais de 10% do nosso faturamento são os aparelhos que vêm de todo o Brasil. A gente recebe. Caramba. Recebe uma quantidade. Inclusive, isso é um sinal, né? Pô, você está recebendo muito lá de Bahia, vamos meter uma loja vamos meter uma loja lá, sem dúvida. A expansão, os caminhos já estão aí mapeados, né? Exatamente. Incrível, velho. Mateusão. Cara, obrigado. Valeu demais. Prazerão estar aqui. Eu sou fã da escola, né? Tô aí com vocês desde o início. Tô mais um ano, seguimos firme. E, cara, incontáveis, né? Aqui o tanto que eu colhi, né? E eu espero estar do outro lado. Espero conseguir retribuir um pouquinho para a galera que está passando pelo que eu já passei, assim como tantos já agregaram para mim dentro da escola, tantos caras fodas, você, inclusive, os sócios todos, são uma galera muito foda e muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer aqui trocar uma ideia, fiquei muito feliz, valeu demais. Valeu, meu cara, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.